Jesus repreende a nossa falta de fé. Sabe, você como pai, muitas vezes como mãe, você precisou repreender seu filho, repreender sua filha. Deus é aquele que muitas vezes precisa nos repreender para nos educar, para nos formar. E se tem algo que Deus precisa repreender, é a nossa falta de fé. A falta de fé faz muito mal para nós mesmos. E não tem como ter relacionamento com Deus sem fé. Deus precisa repreender mesmo, porque como é que eu vou me relacionar com Ele sem fé? É impossível. Sem fé é impossível agradar a Deus, diz a palavra. Fique conosco até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Marcos capítulo 16, versículo de 9 a 15. Depois de ressuscitar na madrugada do primeiro dia após o sábado, Jesus apareceu primeiro a Maria Madalena, da qual havia expulsado 7 demônios. Ela foi anunciar isso aos seguidores de Jesus que estavam de luto e chorando. Quando ouviram que ele estava vivo e fora visto por ela, não quiseram acreditar. Não quiseram acreditar. Em seguida, Jesus apareceu a 2 deles, com outra aparência, enquanto estavam indo para o campo. Eles também voltaram e anunciaram isso aos outros. Também a estes não deram crédito. Por fim, Jesus apareceu aos 11 discípulos enquanto estavam comendo. Repreendeu-os por causa da falta de fé e pela dureza de coração, porque não tinham acreditado naqueles que o tinham visto ressuscitado. E disse-lhes: ide pelo mundo inteiro e anunciai o Evangelho a toda a criatura. Palavra da salvação. Olha que interessante vai nos dizer agora Santo Agostinho sobre esta palavra. Resolveu censurá-los, não por terem crido naqueles a quem ele aparecera após a ressurreição, até que o vissem eles mesmos. Então Jesus censura. Por que vocês não acreditaram neles? Por que você não acreditou? Por que vocês não acreditaram nas mulheres? Por que vocês não acreditaram nos discípulos de Emaús? Pois quando fossem pregar o Evangelho após sua ressurreição, as nações creriam sem terem visto o que eles pregariam. Olha que bonito, Santo Agostinho está... Porque agora, olha, depois de Jesus censurá-los, vocês não acreditaram nas mulheres. Vocês não acreditaram nos discípulos de Emaús, que eu estava vivo. E logo após Jesus censura, Jesus corrige e dá a ordem: ide pelo mundo inteiro e pregar o Evangelho a toda criatura. Ora, vocês não acreditaram em mim quando eles disseram. E como é que as pessoas vão acreditar em vocês quando vocês disserem? Olha que lindo Jesus está fazendo agora. Vocês também vão anunciar o Evangelho, ide por todo mundo e pregar o Evangelho a toda criatura, e as pessoas não me verão, mas elas vão precisar acreditar na palavra de vocês. Só que vocês não acreditaram na palavra das mulheres, vocês não acreditaram nas palavras dos discípulos de Emaús. Agostinho continua. Se, portanto, eles foram encarregados de pregar que aqueles que não creem serão condenados, enquanto eles mesmos não haviam acreditado no que tinham acabado de ver, não era correto que primeiro fossem repreendidos por não terem crido naqueles a quem o Senhor já havia se mostrado, até que eles próprios o vissem com os seus próprios olhos? Vocês vão pregar que aqueles que não creem em Jesus serão condenados. Era preciso que Jesus corrigisse primeiro aqueles que não creram. Vocês também não creram. Mas que bonito. Não creram, mas passaram a crer. É possível, e é por isso que se prega o Evangelho. Não se prega o Evangelho para anunciar a condenação.
Não se prega o evangelho para anunciar a condenação. Se prega o evangelho para que quem não crê possa crer. Então o evangelho não é assim, então eu estou anunciando aqui o evangelho para vocês para dizer que vocês estão todos condenados e que não tem mais jeito. E o evangelho é isso, anunciando para vocês estão tudo condenados. Não. O evangelho é aquele evangelho que, para quem crê, continue crendo. Para quem crê, creia mais. E para quem ainda não crê, passe a crer. Você lembra de quando Deus falou para Jonas pregar em Nínive? Aquele povo que estava no pecado, e Jonas falou, não adianta pregar para esse povo. Claro que adianta. Vai lá, Jonas, pregue. E Jonas não acreditou. Mas Jonas, depois de muito trabalho, foi lá, pregou para Nínive. E o que acontece? A cidade de Nínive se converte. Aqueles que não criam passaram a crer. Jesus repreende a falta de fé deles. E agora são eles. Ide pelo mundo inteiro e anunciar o evangelho a toda criatura. Jesus estava repreendendo a fé deles e falando, olha, eu estou repreendendo a fé de vocês. Vocês não creram, vocês são duros de coração. Mas agora vocês vão crer. Eles se abriram à fé, eles começaram a crer. Mas a partir de agora vocês vão pregar a um povo que também não crê. Repreenda-os, assim como eu estou fazendo com vocês. Repreenda-os com amor, para que quem não crer possa crer em mim. Porque quem crer será salvo. Escreve aqui nos comentários que o meu coração creia em Jesus. Que o meu coração creia em Jesus. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Temos que ter corações que ardem de amor por Jesus. Será que o seu coração arde de amor por Jesus? Será que o seu coração arde de amor pela palavra? Aliás, quero louvar a Deus por você que está aqui todo dia, ouvindo a palavra de Deus. Talvez porque o seu coração arde pela palavra. E eu não estou falando de sentimento. Quando eu falo arder o coração de fogo, não é sentimento. Mas é aquele fogo do Espírito Santo que nos faz querer ouvir a palavra e colocar em prática na nossa vida. É aquele entendimento que sem essa palavra eu não sou ninguém. É sobre isso que eu quero meditar com você. Fique comigo até o final desse vídeo. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Lucas capítulo 24, versículo de 13 a 35. Naquele mesmo dia, o primeiro da semana, 2 dos discípulos de Jesus iam para um povoado chamado Emaús, distante 11 quilômetros de Jerusalém. Conversavam sobre todas as coisas que tinham acontecido. Enquanto conversavam e discutiam, o próprio Jesus se aproximou e começou a caminhar com eles. Os discípulos, porém, estavam como que cegos e não o reconheceram. Então Jesus perguntou, o que ides conversando pelo caminho? Eles pararam com o rosto triste e um deles, chamado Cleofas, lhe disse, tu és o único peregrino em Jerusalém que não sabe o que lá aconteceu nesses últimos dias? Ele perguntou, o que foi? Os discípulos responderam, o que aconteceu com Jesus o Nazareno, que foi um profeta poderoso em obras e palavras diante de Deus e diante de todo o povo. Nossos sumos sacerdotes e nossos chefes o entregaram para ser condenado à morte e o crucificaram. Nós esperávamos que ele fosse libertar Israel, mas apesar de tudo isso, já faz 3 dias que todas essas coisas aconteceram. É verdade que algumas mulheres do nosso grupo nos deram um susto. Elas foram de madrugada ao túmulo e não encontraram o corpo dele. Então voltaram dizendo que tinham visto anjos e que estes afirmaram que Jesus está vivo. Alguns dos nossos foram ao túmulo e encontraram as coisas como as mulheres tinham dito. A ele, porém, ninguém o viu. Então Jesus lhes disse, como sois sem inteligência e lentos para crer em tudo que os profetas falaram, será que o Cristo não deveria sofrer tudo isso para entrar na sua glória? E começando por Moisés e passando pelos profetas, explicava aos discípulos todas as passagens da Escritura que falavam a respeito dele. Quando chegaram perto do povoado para onde iam,
Jesus fez de conta que ia mais adiante. Eles, porém, insistiram com Jesus, dizendo: fica conosco, pois já é tarde e a noite vem chegando. Jesus entrou para ficar com eles. Quando se sentou à mesa com eles, tomou o pão, abençoou-o, partiu-o e lhes distribuía. Nisso, os olhos dos discípulos se abriram e eles reconheceram Jesus. Jesus, porém, desapareceu da frente deles. Então um disse ao outro: não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Naquela mesma hora, eles se levantaram e voltaram para Jerusalém, onde encontraram os 11 reunidos com os outros. E estes confirmaram: realmente o Senhor ressuscitou e apareceu a Simão. Então os dois contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Palavra da salvação. Não estava ardendo o nosso coração quando ele nos falava pelo caminho e nos explicava as Escrituras? Santo Agostinho tem um texto impressionante sobre isto. Quando Cristo, vede bem, foi reconhecido e partiu de perto deles, disseram um ao outro: não ardia o nosso coração dentro de nós quando ele nos falava pelo caminho, quando nos abria as Escrituras? Agostinho diz: ardamos. Ardamos então para não arder com o fogo com o qual os demônios vão arder. Olha que interessante. Agostinho: arda com este fogo para que um dia você não arda com o fogo do inferno. Sede abrasados com o fervor da caridade para vos diferenciardes dos demônios. Esse fervor vos impulsiona para o alto, vos eleva para o alto, vos conduz ao céu. Esse ardor era o ardor que levava eles para o alto. Mas existe um fogo que leva para baixo. Abra sua Bíblia em Mateus capítulo 25, versículo 41. Ele se voltará em seguida para os de sua esquerda e lhes dirá: retirai-vos de mim, malditos, ide para o fogo eterno destinado ao demônio e seus anjos. Arda com o fogo do amor de Deus para não arder neste fogo, diz Santo Agostinho. Abra sua Bíblia em 2 Tessalonicenses, capítulo 1, versículo de 7 a 9. E a vós que sois afligidos, o alívio juntamente conosco no dia da manifestação do Senhor Jesus. Ele descerá do céu com os mensageiros do seu poder, por entre chamas de fogo, para fazer justiça àqueles que não reconhecem a Deus e aos que não obedecem ao Evangelho de nosso Senhor Jesus. Que o nosso coração arda pelo Evangelho, para que não arda neste fogo aqui que eu acabei de ler para vocês. Apocalipse capítulo 20, versículo de 14 a 15. A morte e a morada subterrânea foram lançadas no tanque de fogo. A segunda morte é esta, o tanque de fogo. Todo o que não foi encontrado inscrito no livro da vida foi lançado ao fogo. Agostinho está falando algo impressionante, que eu possa arder pela palavra, para que eu não venha arder nesse tanque de fogo daqueles que não quiseram obedecer a palavra. Coloca aqui nos comentários: que o meu coração arda pela tua palavra. Que o meu coração arda pela tua palavra. Pai, Filho e Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para mais alguém. Em nenhum outro há salvação, a não ser no nome de Jesus. Não existe outro nome pelo qual você possa ser salvo. Você não pode ser salvo no nome de Paulo, você não pode ser salvo no nome de Pedro, você não pode ser salvo no nome de quem quer que seja. Só Jesus pode nos salvar. Somente os seus ensinamentos podem nos salvar. Os seus ensinamentos não é como de qualquer outro. Existem muitas pessoas que têm ensinamentos, muitas pessoas que já vieram a este mundo e deixaram milhares de ensinamentos e até, às vezes, pensamentos bons, pensamentos que ajudam, pensamentos que elevam, mas
não basta um pensamento ser bonitinho. Esse pensamento não é capaz de salvar você. A palavra de Deus é capaz de salvar você. É por isso que na Igreja Católica, principalmente quando a gente lê o Evangelho, se termina dizendo assim, palavra da salvação. Essa palavra é uma palavra de salvação. Essa palavra é uma palavra de vida eterna. Por isso, a gente tem que tomar cuidado para não se perder no caminho. Inclusive, teve um momento na comunidade de Corinto que começou a coisa a complicar. As pessoas dizendo, eu sou de Paulo, eu sou de Apolo, eu sou desse, eu sou daquele. Aí Paulo começa a falar, ei, por acaso foi Paulo que morreu na cruz por vocês? Quem morreu na cruz por vocês foi Jesus Cristo. Jesus morreu na cruz, Jesus ressuscitou e, portanto, em nenhum outro há salvação. E aí Paulo vai dizer algo bonito, um planta, o outro rega, mas é Deus quem faz crescer. Então, assim, aquele pode fazer algo bom, beleza? Ele está contribuindo, ele está colaborando, mas ele não é o mais importante. Então eu e você precisamos focar em Jesus. No nosso Senhor, no nosso Salvador. A gente tem que focar os olhos em Jesus, não em pessoas. Não em pessoas. Em Jesus. Em Jesus. Em Jesus. E temos que nos aproximar das pessoas que nos levam para Jesus. Sim, porque tem pessoas que nos levam para Jesus. Então, dessas é bom que você se aproxime. Porque ela não quer para ela vai te levar para Jesus. Por isso que os santos são aqueles que nos levam para Jesus. A Virgem Maria, fazei tudo o que ele vos disser, ela leva para Jesus, não é para ela. João Batista, eu não sou o Cristo, é ele aponta. Eis o Cordeiro de Deus, aquele que tira o pecado do mundo. Portanto, a gente tem que apontar para Jesus. Pais, aponte Jesus para os seus filhos. Avós, aponte Jesus para os seus netos, porque é Jesus que vai salvar eles, não você. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Atos dos Apóstolos, capítulo 4, versículo de 1 a 12. Naqueles dias, depois que o paralítico fora curado, Pedro e João ainda estavam falando ao povo quando chegaram os sacerdotes, o chefe da guarda do templo e os saduceus. Estavam irritados porque os apóstolos ensinavam o povo e anunciavam a ressurreição dos mortos na pessoa de Jesus. Eles prenderam Pedro e João e os colocaram na prisão até o dia seguinte, porque já estava anoitecendo. Todavia, muitos daqueles que tinham ouvido a pregação acreditaram, e o número dos homens chegou a uns 5.000. No dia seguinte, reuniram-se em Jerusalém os chefes, os anciãos e os mestres da lei. Estavam presentes o sumo sacerdote Anás e também Caifás, João, Alexandre e todos os que pertenciam às famílias dos sumos sacerdotes. Fizeram Pedro e João comparecer diante deles e os interrogavam. Com que poder ou em nome de quem vós fizestes isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, disse-lhes, chefes do povo e anciãos, hoje estamos sendo interrogados por termos feito bem a um enfermo e pelo modo como foi curado. Ficai, pois, sabendo todos vós e todo o povo de Israel, é pelo nome de Jesus Cristo de Nazaré, aquele que vós crucificastes e que Deus ressuscitou dos mortos, que este homem está curado diante de vós. Jesus é a pedra que vós, os construtores, desprezastes e que se tornou a pedra angular. Em nenhum outro há salvação, pois não existe debaixo do céu outro nome dado aos homens, pelo qual possamos ser salvos. Palavra do Senhor. São Beda diz assim, se a salvação do mundo não está em outro senão somente em Cristo, então os pais do Antigo Testamento foram salvos pela encarnação e a paixão do mesmo Redentor, pelos quais também nós cremos e esperamos ser salvos. Pois embora os sinais sacramentais tenham diferido em razão dos tempos, todavia,
Todavia havia concordância em uma só e mesma fé, pois por meio dos profetas eles conheceram como algo futuro a mesma dispensação de Cristo que nós conhecemos por meio dos apóstolos, como algo que já se cumpriu. Pois não há redenção do cativeiro humano, a pecaminosidade, senão no sangue daquele que se entregou como redenção por todos. Que bonito texto de São Beda nos dizendo o seguinte: em nenhum outro há salvação. Inclusive aqueles que foram salvos antes de Cristo, foram salvos por causa de Cristo. Porque não há outro Salvador. Então quem morreu antes de Cristo, quem foi salvo antes de Cristo, foi salvo por Cristo. No tempo de Cristo, foi salvo por Cristo. E nós, depois de Cristo, vamos ser salvos por Cristo. Em nenhum outro há salvação. Pois não existe debaixo do céu outro nome aos homens, dado aos homens, pela qual possamos ser salvos. Escreve aqui nos comentários: Cristo é meu único Salvador. Cristo é meu único Salvador. Pai, Filho, Espírito Santo. Amém. Mande esse vídeo para alguém.